Os deuses gregos não carecem de uma revelação investida de autoridade. Os deuses gregos se distinguem de um modo cabal dos deuses do Oriente Próximo, cujo ser se nos proclama de modo imediato, de modo que nos acostumamos a conceber a partir deles a ideia da divindade em si. Assim que, por exemplo, há muito se constatou que a autoafirmação da divindade, para nós tão familiar, que começa com estas palavras, eu sou, seria inimaginável na boca de um deus grego. Então, o ser do Deus judaico-cristão é se proclamar. Eu sou. Enquanto o ser dos deuses gregos não é se proclamar, é acontecer. Os deuses gregos não falam de si mesmos. O Apolo Délfico, perante o qual, ao longo de tantos séculos, compareceram do rei ao mendigo, vindos de todas as regiões, inclusive de fora da Grécia, todos quantos demandavam conselho. Nunca disse uma só palavra acerca de sua própria essência e de sua própria vontade. Nunca reclamou para si uma veneração especial. O Deus judaico-cristão, ele se proclama e proclama a sua vontade. E ele quer ser o Deus único. Os deuses gregos não se proclamam, não mencionam sua vontade, e nem os gregos supunham a vontade deles. Por eles serem ou acontecer, os diferentes aconteceres, a preocupação deles era com acontecer bem, com a excelência. Num oráculo, eles falavam do acontecer futuro, quando perguntados pelos homens. Isso nos faz recordar uma notável afirmação de Schelling. Justamente por isso, diz ele, Deus é o sumamente bem-aventurado, como o chama Píndaro, porque todos os seus pensamentos estão sempre no que está fora dele, em sua criação. Ele não pensa em si mesmo porque está a priori seguro de seu ser. Aqui é uma citação de Schelling a respeito do Deus judaico-cristão, cujos pensamentos sempre estão na criação. Dogma algum proclama, em nome desses deuses, os olímpicos, como é que eles devem ser considerados, como eles se posicionam com relação ao homem, e o que este lhes deve. Nenhuma escritura sagrada assinala o que se deve saber e crer. Cada um é livre de pensar a seu modo sobre os deuses, desde que não deixe de prestar-lhes homenagens segundo os costumes antigos. O que os deuses antigos querem são as homenagens. Eles não têm uma prescrição de comportamento para o homem. Assim sendo, esses deuses não têm qualquer necessidade de uma revelação autorizada, como a que serve de apoio a outras religiões. Nas outras religiões tem aquele que é autorizado, aquele que fala em nome de Deus. Manifestam-se em todo. Os deuses gregos não são assim, Eles não têm essa. Como eles se revelam, como eles se manifestam? Manifestam-se em todo ser e acontecer. E com tal evidência que, nos séculos de apogeu, à exceção de raros casos, de fato ainda existiu a incredulidade.
tudo o que acontece, todo o acontecer são eles, imediatamente, né? Mas como as coisas mudaram nas épocas subsequentes? Homero, a quem podemos chamar de o mais realista de todos os grandes poetas, e que justamente por este motivo continua sendo atual, depois de transcorridos milênios, sabe dizer-nos qual foi o Deus que se deu a conhecer em cada acontecimento importante, e os homens de quem ele fala pelo menos sabem dizer com certeza que, como eles o exprimem, Deus ou um Deus foi o secreto causador do acontecido. Na Ilíada, na Odisseia, quando os deuses intervêm junto aos homens, no mínimo, sabem que um Deus agiu. Quando são os personagens importantes, são os heróis, eles sabem qual Deus agiu. Engraçado que tem o Aquiles, o Odisseu, que sabem quando, antes do acontecer, que a deusa, o Deus está com eles. Os personagens menos importantes, mas ainda importantes, Agamemnon, Menelau, Paris, eles percebem os deuses depois que os deuses agiram, né? Agora, os personagens menores, eles se sabem no máximo que um deus agiu. Pois no mundo homérico nada acontece sem a intervenção dos deuses, ou mais ainda, sem que sejam eles os verdadeiros agentes e realizadores. Quem faz as coisas são os deuses. Eles não são aqueles que ajudam os homens a fazer. Quem faz a lança de alguém acertar o alvo são os deuses. Os deuses não são aqueles que ajudam o homem no arremesso. No entanto, a essa providência, a essa atuação onipresente, opõe-se algo dificilmente compatível com ela. Algo que está de todo em conflito com nossa crença e, pior ainda, a nós nos parece chocante em extremo. É que a respeito desses deuses nada se pode afirmar de mais certo que viverem eles despreocupados da sorte e do sofrimento terrenos, no mais bem-aventurado sossego. Os deuses gregos, eles são imortais, eles estão sossegados, mas por eles serem a manifestação espiritual dos diferentes aspectos da existência e de todo o acontecer, né? Eles são todo o acontecer. Eles agem quando os homens estão agindo, elevando essa ação à excelência. Então a preocupação deles é a excelência dos homens que são preferidos deles. Eles não se preocupam com a morte de um homem, lamentam, mas sabem que os homens morrem mesmo. Mas eles se preocupam em fazer com que a ação dos escolhidos deles seja excelente. No entanto, justamente aí está o que pode levar-nos mais perto da compreensão da divindade olímpica. E é justamente este espírito de serenidade e silêncio bem-aventurado o que ainda hoje, através das imagens dos deuses gregos, nos toca com um grato sopro libertador. Eles são serenos, têm um silêncio bem-aventurado, eles se manifestam quando os homens estão para fazer alguma coisa. Voltamos no próximo trecho.